Porque só uma vida convertida, só uma experiência pessoal de conversão, ela é capaz de provocar uma unidade de fato, ou a unidade querida por Deus entre os cristãos. Em outras palavras, não é a força das nossas palavras, das nossas pregações, mas é o nosso testemunho cotidiano de alguém que decidiu viver uma vida convertida, que é capaz de tocar aquele meu irmão que até acredita em Jesus, mas que não professa a fé da Igreja Católica, não professa a fé na Igreja Católica. Só uma vida de conversão pessoal. E aqui a gente olha para São Paulo, porque São Paulo, como esse santo expressivo da Igreja, um apóstolo de Cristo, que não foi chamado diretamente ou fisicamente por Jesus, mas como nós ouvimos na primeira leitura, em algum momento foi tocado pela sua luz de ressuscitado, e a sua voz ecoou no ouvido de São Paulo: Paulo, Paulo, a quem tu persegues? Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Essa voz que encontrou Paulo e fez dele o apóstolo dos gentios, provoca uma conversão, uma mudança de vida nesse apóstolo. E se a gente olha para São Paulo, nas suas inúmeras cartas, nas suas inúmeras viagens, a vida de Paulo foi congregar os cristãos numa única só família dos filhos de Deus. Paulo não foi apóstolo dos judeus, mas foi apóstolo dos chamados gentios. Quem eram os gentios? Eram os pagãos que não nasceram na religião judaica e, portanto, nunca escutaram a falar do Deus único. E provavelmente, entre aspas, não escutariam porque os apóstolos, depois da ressurreição de Cristo, foram anunciar o evangelho àqueles que eram judeus. E Paulo, por inspiração divina, percebe a necessidade de que essa palavra, de que esse reino de Deus acontecesse, não só entre esses primeiros destinatários, que eram os judeus, mas também aos pagãos, aqueles que nunca ouviram falar do Deus único, que professava a fé em muitos deuses, talvez. Então São Paulo congregou, as suas cartas ia formando, ia unindo os cristãos. Mas mais do que a sua ação, suas viagens, suas cartas, o que de fato provocava a unidade dos cristãos era todos os pagãos, nas suas diversas formas, olhavam para aquele homem e percebiam nele uma pessoa que tinha mudado de vida a partir do encontro pessoal com Jesus. É a força do testemunho de São Paulo que de fato atraía e permaneciam unidos os cristãos, não em torno dele, mas em torno de Cristo, quem ele seguia. São Paulo, de forma muito bela, ele deixa de ser um perseguidor de Cristo para ser um apóstolo da verdade, para viver na verdade, para viver pela verdade, para viver sempre na verdade, até o final da sua vida. E São Paulo fez isso não porque essa promessa de viver na verdade traria a ausência dos sofrimentos e das dificuldades. Não. Paulo vivia na verdade porque a verdade era uma pessoa, era Jesus. E viver na verdade significa amá-lo e significa gastar a sua vida por ele. Assim ele fez. E assim cada um de nós também somos chamados a viver nesse dia. É importante que nós rezemos quando a igreja nos propor essa semana de oração pela unidade dos cristãos, mas que seja um momento intenso de súplica, porque essa unidade já começa aqui e agora, na minha decisão de viver uma vida por amor a Cristo, na minha decisão de, nas pequenas situações do meu dia a dia, buscar ser uma pessoa reta, íntegra, honesta, ser a mesma pessoa
Quando eu estou perto dos outros, é a mesma pessoa quando eu estou sozinho, comigo mesmo, com as minhas ocupações. A conversão, ela começa agora. Ela começa agora na nossa vida. Cada um de nós tem alguma coisinha que, se a gente olhar, está no caminho errado. A festa de São Paulo nos convida a isso, né? A essa mudança de vida. Converter significa isso, mudar a direção. Se a minha vida, em algum aspecto, humano, profissional, familiar, né, não caminha na direção de Cristo, a conversão que São Paulo hoje viveu e que a igreja celebra me convida a isso, pegar esse aspecto ou estes aspectos da vida e reordenar de novo no caminho de Deus, contando com a graça, sabendo que essa graça frutifica à medida que eu me esforço para correspondê-la. Que São Paulo no céu nos ajude aqui na terra a sermos pessoas convertidas. Que Nossa Senhora, que é a estrela da evangelização, que ela brilhe para nós, na nossa devoção tão sincera a ela, sobretudo sobre o título de Nossa Senhora da Abadia, que ela brilhe nos mostrando o caminho que leva direto a Cristo, e que nós nunca nos percamos desse caminho.